Olá! Quando a gente chega ao final do livro de Levítico, a primeira impressão pode ser de estar lendo uma lista de leis meio secas, sabe? E um monte de punições bem severas. Mas, e se a gente olhasse para os capítulos 26 e 27 de um jeito diferente? Não como um código legal, mas como os termos de um contrato divino poderosíssimo. Pensa nisso como o grande discurso de encerramento de Deus para o seu povo, com direito a cláusulas, consequências e até uns apêndices práticos. Hoje, a gente vai desvendar juntos esse acordo que moldou uma nação inteira. Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa viajar no tempo. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel, recém-saído da escravidão no Egito, está lá, acampado naquele deserto imenso e silencioso do Sinai. E bem no centro do acampamento, que dava para ver de qualquer tenda, estava o tabernáculo. Era o sinal concreto, visível, de que Deus estava ali, no meio deles. É nesse cenário, entre a poeira do deserto e a promessa de uma nova terra, que eles recebem as leis que vão formar a identidade deles. E olha, é bom deixar claro, este não é um momento qualquer, não é uma simples reunião. É a leitura oficial de um acordo fundamental. As palavras ditas aqui vão ecoar por séculos. Elas são a chave para a gente entender os sucessos, as tragédias e, no fim, a grande esperança na história de Israel. Agora, o que é realmente fascinante é a estrutura desse capítulo. Ela não saiu do nada. Na verdade, ela é um espelho de um tipo de documento muito comum naquela época, lá no Antigo Oriente Próximo, os chamados Tratados de Suzerania. Eram basicamente contratos entre um rei muito poderoso e seus reinos subordinados. Entender essa ideia é o pulo do gato. É isso que nos dá a lógica do se fizer isso, então acontece aquilo que a gente vê em todo o capítulo 26. Não se trata de regras aleatórias jogadas ao vento. São consequências contratuais, bem claras, estabelecidas desde o início. É a transparência de um soberano justo, entende? Antes de entrar nos detalhes das cláusulas, Deus estabelece a base, dois pilares que não dá para negociar. Primeiro, lealdade total, exclusiva. Nada de outros deuses, nenhum ídolo. Segundo, a adoração do jeito certo. Isso organizava o tempo, com o sábado, e o espaço, com o santuário, tudo ao redor dele. Sem essa base, o resto do contrato nem faria sentido. Ok, com essa base bem firme, a gente mergulha no coração do contrato. E ele começa pelo lado bom. O que acontece quando o povo cumpre a sua parte no acordo? As bênçãos prometidas são, nossa, elas cobrem absolutamente tudo na vida da nação. Desde a fertilidade da terra, passando pela segurança para dormir sem medo, até uma vitória militar tão absurda que, como o texto diz, 5 de vocês perseguirão 100. Mas todas essas bênçãos materiais, na verdade, apontavam para algo ainda maior. E aqui está. Esse é o ponto alto, a cláusula de ouro de todo o contrato. A maior bênção não era ter uma colheita farta ou paz nas fronteiras, era a própria presença íntima de Deus, caminhando no meio do seu povo. Todas as outras bênçãos eram só um reflexo dessa realidade fundamental. Essa é a pergunta que vira a página. Porque um contrato justo, completo, tem que prever os dois cenários. A fidelidade tinha suas recompensas, claro, mas a infidelidade, bem, ela também tinha suas consequências, todas claramente descritas. O ponto crucial aqui é perceber que as consequências não são uma vingança explosiva, imediata. É um processo pedagógico, uma disciplina que cresce em 5 estágios. Cada etapa, desde a doença até aquela imagem terrível de um céu de ferro e uma terra de bronze, era um alerta, um chamado cada vez mais alto ao arrependimento. O objetivo não era aniquilar o povo, mas restaurá-lo. E no meio dessas maldições, tem um detalhe histórico e matemático que é simplesmente fascinante. O texto profetiza que, se o povo fosse para o exílio, a terra finalmente iria desfrutar os seus sábados. Séculos depois, isso se cumpriu com uma precisão impressionante no exílio babilônico de 70 anos. E por que 70? Porque por 490 anos, ou seja, 70 ciclos de 7 anos, Israel tinha ignorado a ordem de dar descanso à terra. O contrato foi cumprido à risca. Mas mesmo no 5º e último estágio da disciplina, lá no exílio, a porta da esperança não se fecha. A disciplina de Deus sempre busca corrigir, nunca destruir de vez. Se houvesse confissão, se houvesse humildade, Deus promete se lembrar da aliança original, aquela feita com Abraão, Isaque e Jacó. A fidelidade de Deus era a garantia final do povo. Agora, vamos para Levítico 27.
Se o capítulo 26 foi o corpo principal do contrato nacional, o 27 funciona como um apêndice prático, focado na seriedade da palavra que a gente empenha a nível pessoal. Ele trata dos votos e das dedicações voluntárias que alguém poderia fazer a Deus. Uma pessoa podia, por exemplo, dedicar a si mesma, um animal ou uma propriedade ao serviço do Senhor. E essa dedicação podia ser resgatada por um valor em prata. É muito, mas muito importante entender que essa tabela não mede o valor de uma vida humana, de jeito nenhum. Era uma avaliação puramente econômica, baseada na capacidade média de trabalho braçal naquela cultura agrária específica. E logo depois da tabela de valores, a gente encontra essa preciosidade, a cláusula de misericórdia. E isso aqui é importantíssimo. O sistema de Deus não era rígido e frio, ele se adaptava à realidade das pessoas. A devoção sincera não era um privilégio só para os ricos. Mostra que a santidade e a compaixão andavam de mãos dadas. O capítulo também faz uma distinção bem importante. De um lado, o herém, que era um voto voluntário e que não podia ser desfeito. Era algo totalmente consagrado a Deus, sem chance de resgate. Do outro lado, o dízimo, que não era um voto, mas sim o reconhecimento de que a 10ª parte de tudo já pertencia a Deus desde o começo. Então, com o contrato e seus apêndices em mente, a gente chega ao clímax da nossa análise. Como é que esses temas antigos de bênção, maldição e resgate encontram seu significado mais profundo? Vamos conectar os pontos. O primeiro paralelo é muito poderoso. Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente todas as exigências da aliança. Ele merecia todas as bênçãos. No entanto, lá na cruz, ele de propósito tomou sobre si as maldições do contrato que a gente quebrou. Ele viveu o nosso exílio espiritual para que a gente pudesse ser trazido de volta. O segundo paralelo está no resgate. Levítico 27 mostra resgates temporários, feitos com prata. Mas a alma humana, com a dívida do pecado, precisava de um pagamento de valor infinito. Cristo se tornou esse resgate. Não com prata ou ouro, mas com o seu próprio sangue. E, finalmente, a maior promessa da aliança se cumpre de um jeito espetacular. A promessa de Deus de andar entre o seu povo sobe para um outro nível quando Jesus, a palavra, tabernaculou entre nós. A presença divina deixa de estar apenas com o povo para estar dentro do povo, através do Espírito Santo. Então, qual é o legado desse contrato milenar? Como é que a gente pode traduzir os princípios dele para a nossa vida, aqui e agora? Primeiro, a exigência de exclusividade nos força a perguntar: o que realmente ocupa o trono do nosso coração? Será que não criamos deuses modernos como carreira, status ou dinheiro? Segundo, a seriedade dos votos nos chama a ter integridade, a não fazer promessas de boca para fora e a cumprir o que foi prometido. E terceiro, a estrutura da disciplina nos ensina que o amor de Deus às vezes corrige, mas sempre com o objetivo de nos trazer de volta para perto dele. No fim das contas, este contrato antigo revela o caráter de Deus. Um Deus que leva seus relacionamentos a sério, que é perfeitamente justo e que, ao mesmo tempo, é incansavelmente misericordioso. A pergunta que fica para a gente é, ao olharmos para o nosso próprio relacionamento com Ele, quais cláusulas da nossa vida estamos sendo convidados a examinar hoje?